Existe algo que ninguém te conta quando você começa a evoluir de verdade. Não é sobre aplausos, não é sobre reconhecimento, e definitivamente não é sobre apoio constante. É sobre silêncio. Um silêncio estranho, um silêncio que incomoda, um silêncio que assusta. Porque quando você começa a crescer, você para de explicar, você para de se justificar, você para de tentar convencer quem nunca quis entender. E é nesse momento que algo muda completamente. As pessoas percebem. Elas não sabem exatamente o que aconteceu, mas elas sentem. E isso as incomoda profundamente. No começo, você era previsível. Você reagia como todos esperavam. Você falava demais sobre seus planos. Você compartilhava seus sonhos antes de realizá-los. Você buscava validação. Você queria que todos soubessem quem você estava se tornando. Mas então algo dentro de você quebrou. Ou melhor, algo dentro de você despertou. Você percebeu que falar demais enfraquece. Que explicar demais revela insegurança. Que anunciar demais destrói a energia que deveria ser usada na execução. E foi aí que você começou a se mover em silêncio. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é estratégia. O silêncio é poder. Porque quem fala demais ainda está tentando provar algo. Mas quem está evoluindo de verdade não precisa provar nada. Essa pessoa sabe. Ela sente. Ela constrói. E enquanto todos estão distraídos com opiniões, julgamentos e comparações, ela está trabalhando. Em silêncio. Sem avisos. Sem anúncios. Sem permissão. E é exatamente isso que assusta quem está parado. Porque quem está parado precisa de barulho. Precisa de distrações. Precisa falar sobre o que vai fazer, porque não está fazendo. Precisa criticar quem está tentando, porque não tem coragem de tentar. Precisa diminuir quem está crescendo, porque não suporta encarar a própria estagnação. O seu silêncio se torna um espelho. E esse espelho revela tudo o que eles estão evitando ver. Quando você começa a evoluir, você para de reagir a provocações. Você para de responder a tudo. Você escolhe suas batalhas. Você entende que nem toda opinião merece resposta. Nem toda crítica merece atenção. Nem toda pessoa merece acesso à sua energia. E isso confunde as pessoas. Porque elas estavam acostumadas com a sua versão antiga. A versão que reagia. A versão que explicava. A versão que se justificava. Mas essa versão morreu. Agora existe uma nova versão. Uma versão que observa mais do que fala. Uma versão que age mais do que promete. Uma versão que constrói mais do que mostra. E isso cria desconforto. Porque o silêncio tem uma linguagem própria. Ele comunica confiança. Ele comunica controle. Ele comunica clareza. Quando você está perdido, você fala demais. Quando você está inseguro, você explica demais. Quando você está tentando se convencer, você anuncia demais. Mas quando você sabe exatamente quem está se tornando, você não precisa dizer nada. Suas ações falam. Seus resultados falam. Sua presença fala. Existe um momento específico na jornada em que você percebe algo doloroso, mas libertador. Nem todos vão entender sua evolução. Nem todos vão apoiar seu crescimento. Nem todos vão celebrar sua transformação. Alguns vão duvidar. Alguns vão criticar. Alguns vão se afastar. E alguns vão tentar te puxar de volta para a versão antiga de você. Porque essa versão era confortável para eles. Essa versão não ameaçava ninguém. Essa versão não os obrigava a confrontar suas próprias limitações. Mas você não pertence mais a esse lugar. Você percebe que evoluir exige distância. Não distância física necessariamente, mas distância emocional, distância mental, distância energética. Você aprende a proteger sua mente. Você aprende a proteger seu foco. Você aprende que nem todos merecem acesso aos seus planos, aos seus pensamentos, aos seus próximos passos. Porque toda vez que você revela seus planos para a pessoa errada, você expõe sua energia à dúvida, ao medo e à negatividade. E essas coisas têm peso. Elas atrasam. Elas enfraquecem. Elas contaminam. O silêncio protege. O silêncio preserva. O silêncio fortalece. Existe uma razão pela qual as maiores transformações acontecem longe dos olhos de todos. A semente cresce debaixo da terra. O processo é invisível. Ninguém vê. Ninguém aplaude. Ninguém reconhece.
Mas é nesse silêncio que tudo acontece. É nesse silêncio que as raízes se fortalecem. É nesse silêncio que a estrutura é construída. E quando finalmente rompe a superfície, todos veem, todos notam, todos perguntam como aconteceu tão rápido. Mas não foi rápido, foi silencioso. E a maioria das pessoas não suporta o silêncio porque o silêncio exige confronto interno. No silêncio, não existem distrações. Não existem aplausos. Não existem validações externas. Existe apenas você, seus pensamentos, suas falhas, seus medos, suas responsabilidades. E poucas pessoas têm coragem de enfrentar isso. Poucas pessoas têm coragem de sentar sozinhas com seus próprios pensamentos e admitir que precisam mudar. Mas é exatamente isso que você fez. Você parou de fugir. Você parou de se distrair. Você parou de esperar o momento perfeito. Você começou, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem garantias. Você começou. E começou em silêncio. E enquanto todos estavam ocupados falando, você estava construindo. Enquanto todos estavam ocupados julgando, você estava evoluindo. Enquanto todos estavam ocupados observando os outros, você estava observando a si mesmo. Existe um poder absurdo em não anunciar seus próximos movimentos. Porque o mundo não pode sabotar o que não conhece. As pessoas não podem destruir o que não conseguem ver. A negatividade não pode atingir o que permanece protegido. E então algo acontece. Os resultados começam a aparecer. Não como um anúncio, não como um espetáculo, mas como uma consequência inevitável. Sua postura muda, sua confiança muda, sua presença muda. Você não precisa dizer que mudou, todos percebem, e aqueles que antes duvidavam começam a observar em silêncio, porque agora é o seu silêncio que fala mais alto. E é nesse momento que você entende uma verdade definitiva. Evoluir não é sobre convencer ninguém, não é sobre provar nada. Não é sobre mostrar superioridade. É sobre se tornar alguém que sua versão antiga não reconheceria. É sobre acordar e perceber que você não é mais a mesma pessoa. É sobre perceber que você não precisa mais da aprovação que antes parecia essencial. É sobre perceber que sua paz vale mais do que qualquer discussão. É sobre perceber que seu foco vale mais do que qualquer distração. O silêncio se torna seu escudo, seu refúgio, sua arma. Porque enquanto o mundo está ocupado tentando ser visto, você está ocupado se tornando impossível de ser ignorado. E existe algo que você precisa entender agora. Nem todos vão te acompanhar até o próximo nível. Alguns relacionamentos foram feitos para uma versão antiga de você. Alguns ambientes foram feitos para uma mentalidade que você não possui mais. Alguns lugares não podem crescer com você. E tentar permanecer onde você não pertence mais é a forma mais rápida de destruir sua evolução. Você não precisa anunciar sua saída. Você não precisa explicar sua mudança. Você simplesmente evolui. E o que não pertence mais à sua realidade desaparece naturalmente. Sem drama, sem anúncios, sem explicações. Apenas silêncio. E é esse silêncio que assusta quem está parado. Porque eles percebem que você não está mais disponível para o mesmo padrão. Você não reage mais da mesma forma. Você não pensa mais da mesma forma. Você não aceita mais as mesmas limitações. Você mudou. E a mudança verdadeira não precisa ser anunciada. Ela é sentida. Agora entenda isso com absoluta clareza. Seu silêncio não é ausência. Seu silêncio é preparação. Seu silêncio é crescimento. Seu silêncio é transformação. Enquanto ninguém vê, você está se tornando alguém novo. Enquanto ninguém percebe, você está se reconstruindo. Enquanto ninguém entende, você está evoluindo. E um dia, sem avisos, sem anúncios, sem explicações, sua nova realidade se tornará visível. E todos vão perguntar quando aconteceu. E todos vão perguntar como aconteceu. E todos vão perguntar o que você fez. Mas eles não viram o silêncio. Eles não viram as noites difíceis. Eles não viram as decisões solitárias. Eles não viram a disciplina invisível. Eles não viram a transformação interna. Mas você viu, você viveu, você construiu. E agora você entende. O silêncio nunca foi vazio. O silêncio sempre foi poder. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários uma única palavra: evolução. Isso vai marcar o momento em que você decidiu não voltar atrás.
E se você chegou até aqui, se inscreva no canal e deixe seu like, porque a partir de hoje, você não é mais a mesma pessoa, e seu silêncio nunca mais será o mesmo.